Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa, profetizando, declarando que Jesus Cristo é o único que pode mudar as nossas vidas. Quero começar essa live fazendo uma oração ao nosso Deus, pedindo para que Ele venha se fazer presente em nosso meio. Ele garantiu na sua palavra que quando tiverem 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali Ele estaria presente no meio dela. Então vamos fazer uma oração nesse momento em nome de Jesus. Feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, estamos aqui na Tua presença mais esta noite, Pai. Queremos Te adorar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por isso receba nesta noite o nosso louvor. Recebe nessa noite a nossa adoração. Não permita, meu Deus, que venhamos sair dessa live sem receber, meu Deus, a promessa, a Tua palavra. Porque nós profetizamos que ainda este ano o Senhor vai fazer coisas maravilhosas. Ainda este ano algo extraordinário do Senhor vai acontecer. Por isso, Pai, recebe nesta noite o nosso louvor. Recebe nesta noite a nossa adoração. É o que nós lhe pedimos. É o que nós já lhe agradecemos em nome de Jesus. Porque sabemos que até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, por si. Deus cuida de mim. Aleluia. Ele tem cuidado de cada um de nós. Não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Louve Ele nessa noite em nome de Jesus. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão, pois sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque é Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na
doçura das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por si. Eu sei que não ando sozinho, não estou sozinho por si. Eu sei que não ando sozinho, não estou sozinho por si. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Então vamos saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Amém. E graças a Deus. Amém. Boa noite a todos. Pegue então a palavra de Deus. Vamos meditar naquilo que o Senhor quer falar conosco. 1 Samuel. Como falamos domingo passado, nós vamos mostrar hoje que Davi não só derrotou um gigante, que é o Golias, como todos conhecem, mas foram 5 gigantes. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Olha só o que está escrito aqui, 1 Samuel 17. Um minutinho só. Primeiro Samuel, capítulo 17, o versículo 40. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Que diz assim a palavra de Deus. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos ou 5 pedras do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Veja que Davi, ele vai até o riacho, e ali Deus coloca no coração dele pegarem 5 pedras. Nós sabemos que existe uma numerologia, podemos assim dizer, bíblica, que nos remete muitas coisas. Por exemplo, 1 significa único Deus. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. 6 é o número do homem. 7 é o número da perfeição. 10, o número da totalidade. E 12, o número da totalidade espiritual. Mas 5, até então, não existe uma significância, né, ou um significado espiritual em si. É claro, se nós pegarmos lá Isaías 9:6, que fala: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso sim, aí poderíamos ajuntar os 5. Mas as 5 pedras que Davi pega no riacho era para os gigantes que ainda iriam se levantar. Você crê que Deus vai falar conosco através desta palavra? Amém? Então feche seus olhos. Senhor, nós queremos entender e compreender a Tua santa palavra. Não queremos sair daqui, meu Deus, com dúvida, mas antes entender que a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. Usa, Senhor, a boca do pregador, que essa pessoa, Pai, venha receber da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado. Então, meu Deus, que venhamos a ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, porque sabemos que a Tua vontade ela é boa, agradável e perfeita para com as nossas vidas. Por isso nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Vamos lá? Com Davi, ele rejeita a armadura de Saul, ele desce no ribeiro e ali ele é direcionado, como expliquei agora há pouco, pelo próprio Deus, a pegar 5 pedras. Como expliquei agora, uma numerologia bíblica: 1 é o único Deus, 3, Pai, Filho e Espírito Santo, 6,
o número do homem, como foi criado no sexto dia, 7 da perfeição, 10 da atualidade, 12 da totalidade espiritual. Mas até então 5 não havia um significado, a não ser o que está escrito lá em Isaías 9:6. E um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, até então, quando eu mesmo muitas vezes já preguei, que quando Davi desce lá no riacho e pega 5 pedras, ele vai lutar contra o gigante. Ele não pega qualquer pedra, ele pega aquela pedra que chama Deus Forte. E ele lança aquela pedra e derruba o gigante, porque Deus é forte para derrubar todos os gigantes. Já preguei sobre isso. Mas aí Deus nos mostra que Deus quer muito mais. Porque quando Davi derruba o gigante, ali ele vence através daquela pedra, não é? Capítulo 17, primeiro livro dos reis, ou primeiro de Samuel, perdão, capítulo 17, o versículo 48, veja. E sucedeu que, levantando-se o filisteu indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então Davi, com uma pedra, ele derruba quem? O gigante. Mas eu pergunto, e as outras 4 pedras? Ele pegou por pegar? Aí começamos a entender que Deus não faz nada por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Quando Davi mata gigante Golias com aquela pedra, ainda vão restar 4 pedras. Golias não foi o único gigante que Davi matou. A palavra vai nos ensinar que eles tinham mais 4 gigantes. E eu quero que você vá comigo no segundo livro de Samuel, porém no capítulo 21. Segundo livro de Samuel, capítulo 21. Vai lá comigo rapidamente. Segundo livro de Samuel, o capítulo 21. Vamos ler em partes para você entender. O versículo 22. Veja. Quantas pedras Davi pegou no riacho? 5. Com uma pedra ele matou quem? Golias. Olha o versículo 22. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 22. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de quem? De Davi e pela mão de seus servos. Então nós entendemos que quando Deus coloca no coração de Davi para ele pegar 5 pedras, é porque Deus já estava avisando que haveriam mais 4 gigantes que se levantariam contra Davi. Aí nós começamos a entender que quando Deus nos pede algo, é porque Ele já está vendo lá na frente algo que vai nos beneficiar ou muitas vezes até tentar nos atrapalhar. Mas Deus, Ele mostra. Deus, Ele faz tudo perfeito. Então, além de Golias, segundo o que nós vemos aqui, olha, esses 4 nasceram dos gigantes. E eu pergunto, quem eram esses 4? Vamos ver? Sobe comigo o versículo 15. Olha o versículo 15. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Ele está lutando, então ele ficou cansado. Versículo 16. E Isbi-Benob, olha o nome dele. E versículo 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, além do Golias, agora tem esse aqui, ó, Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre,
e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Versículo 17. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então veja que quando Deus manda Davi pegar 5 pedras, era para 5 gigantes. Qual o nome do primeiro? Isbi-Benob. O que significa esse nome Isbi-Benob? Fui procurar o significado e Isbi-Benob significa aquele que vem de Nob, ou lugar alto. Você consegue entender isso? São pessoas que só porque tem um nível alto, um salário alto, mora bem, acham que tem o direito de pisar nas pessoas. São pessoas que são como esse gigante. Só porque elas moram bem, só porque elas têm um carro bom, só porque elas estão um pouco um nível acima, elas acham que têm o direito de pisar nas outras pessoas. Por isso que se tornam gigantes. Eu pergunto, quantos gigantes têm se levantado contra a tua vida? Quantos gigantes têm feito algo contra a tua vida? Veja aqui que nesse caso aqui, Isbi-Benob significa aquele que é de Nob ou lugar alto. Só porque é gigante, acha que pode pisar, acha que pode menosprezar, acha que pode desfazer das pessoas, porque ela se sente grande. Mas esse gigante já caiu por terra em nome de Jesus, porque não só o significado de Isbi-Benob, olha também o significado de Abisai. Abisai foi aquele servo de Davi que matou o gigante para Davi. Abisai significa pai existe. Olha que tremendo. Por mais que tenha pessoas como Isbi-Benob que se acham melhores, que se acham só porque tem um carro bom, moram bem, acham que pode pisar, saiba que o teu pai existe. Saiba que o teu pai está vendo todas as coisas e não vai permitir que ninguém pise em você. Está compreendendo? Vamos para o segundo gigante. Nós já vimos o primeiro, que é Isbi-Benob. Qual é o nome do segundo? Leia comigo aí versículo 18. Segundo livro de Samuel, veja, o capítulo de número 21, o versículo 18. Versículo 18. Então, Abisai matou o Isbi-Benob. Já são aqui o segundo gigante. Primeiro foi Golias, segundo Isbi-Benob, terceiro, versículo 18. Aconteceu depois disso que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, ou Uzatita, feriu a Safi, que era dos filhos dos gigantes. Veja que já é o terceiro gigante. Já é o terceiro. Então houve outra guerra, agora em Gob, que Sibecai, ele mata um gigante chamado Saf. O nome Saf significa seguro. O nome Saf significa seguro. Tem pessoas que se acham gigantes porque tem a segurança do dinheiro, tem a segurança da posição social, tem a segurança aonde ela mora. E muitas vezes despreza você que mora, às vezes, num lugar perigoso, às vezes num lugar onde tem criminalidade, e só porque mora num lugar melhor, ou tem uma posição melhor, está seguro daquilo que faz, acha que tem o direito de menosprezar você. Mas assim como Isbi-Benob foi derrotado por Abisai, Safi foi derrotado por Sibecai. Sibecai tem 2 significados: bosque do Senhor e aquele que governa.
tem esses dois significados, Sibecai. Pastor, o que significa? Lá em Isaías 61 diz que nós somos plantação do Senhor. Você entende isso? Você faz parte do povo de Deus. E olha, aquele que governa a tua vida não vai permitir que nenhum gigante se oponha sobre ti. Se esse gigante se levantar, o Senhor vai colocar por terra em nome de Jesus. Você está compreendendo isso? Olha só, já é o terceiro gigante. O primeiro foi Golias, que Davi matou. O segundo foi Sibecai, ou foi Isbenov, que Abisai matou. O terceiro foi Saf, que Sibecai matou. Vamos para o quarto gigante. Estou mostrando 5 gigantes. Vamos para o quarto. Versículo de número 19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, feriu quem? Golias, o geteu, de cuja lança era aço como este de tecelão. Então, dos 5 gigantes, tinham 2 chamados Golias. O primeiro quem matou foi Davi, com a funda, a pedra cravou na testa, ele tira a espada de Golias e mata. Esse segundo Golias, quem mata aqui, é o Elanã, segundo aqui a palavra. Então eram 2 Golias. O primeiro quem matou foi Davi, e o segundo foi Elanã, que matou esse outro gigante, que também se chamava Golias. E o nome Golias significa exilado ou revolucionário, bagunça ou maldição. Tanto lembra que Golias fez com Davi? Ele amaldiçoou a Davi. Esse quarto gigante, que também se chama Golias, são aquelas pessoas que adoram amaldiçoar. São aquelas pessoas que amam falar coisas para denegrir. Aquelas pessoas que são usadas para fazer o mal, para pagar uma feitiçaria para destruir a vida das pessoas. Esse Golias aqui, eles são aquelas pessoas que representam aquelas pessoas que querem o nosso mal, que tiver que fazer um trabalho de feitiçaria para nos destruir, vai fazer. Quantas pessoas você conhece que por não estarem com Deus, fizeram algo contra, casamento foi destruído, foi mandado embora do emprego, se tornou uma pessoa totalmente desvalorizada, se tornou até mendigo. Por quê? Porque não tinha Deus sobre a vida delas. Conosco não. A palavra deixa bem clara que não vai prosperar contra nós nenhuma maldição. Ainda que algum Golias, ainda que alguém como Golias se levante para nos amaldiçoar, lançar alguma palavra contrária, fazerem algo contra as nossas vidas, não vai surtir efeito, porque Deus está sobre as nossas vidas. Ele nos guarda e Ele é quem nos abençoa. Oh, glória! Por isso que nós temos essa certeza no nosso coração. Não importa quantos gigantes se levantam, nós vamos continuar confiando no Senhor. Amém? Quem matou esse gigante aqui foi Elanã. E sabe qual é o significado do nome Elanã? Deus é generoso. Acredite, o Senhor é generoso para com a tua vida. O Senhor é generoso para com a tua casa. O Salmo 91 funciona. 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas você, a sua casa, a sua família não serão atingidos. Ainda que esse gigante chamado Golias venha te amaldiçoar, ainda que esse gigante chamado Golias venha jogar alguma praga, alguma maldição contra a tua vida ou contra a tua casa, o Deus todo... Voltando aqui, o inimigo está furioso. Meia hora antes de começar, deu um apagão aqui em geral. Falei, Jesus, não vou conseguir pregar hoje. E agora? A internet está caindo. Mas voltando aqui. Não existe maldição. Como eu estava dizendo, o Salmo 91 funciona. 1000 vai cair do teu lado. 10.000 à tua direita. Mas você, a sua casa, a sua família não serão atingidos. Vamos para o quinto e último gigante. Versículo de número 20. Olha o verso 20.
houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos. E também este nascera dos gigantes. Então veja que foram 5 gigantes. Por que Davi pegou 5 pedras? Porque eram 5 gigantes. Então seja sensível à voz de Deus. Faça o que Deus está mandando, porque se Deus está falando algo, é porque Ele sabe que lá na frente vai ser para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Olha lá, o 5º gigante, versículo de número 21, e injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Quer dizer que o Jonatas, que o sobrinho de Davi, foi quem feriu esse gigante. Pastor, qual é o nome desse 5º gigante? A Bíblia não diz qual é o nome desse 5º gigante. Não existe nome, já pesquisei, já procurei, e biblicamente falando não tem nome. Algumas pessoas inventaram os nomes, mas na Bíblia não existe o nome dele. Assim como a esposa de Manoá. A Bíblia não fala o nome da esposa de Manoá, mas fala da importância que ela teve. A mesma coisa é esse gigante. Não tem o nome dele, mas era um homem de alta estatura que tinha 24 dedos. 12, nas mãos e 12 nos pés. E versículo 22 que diz assim: esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Só para terminar o raciocínio, Jonatas, que era o sobrinho de Davi, também tem um significado, que significa assim, dado por Deus ou presente de Deus. Você é um presente de Deus. Você foi dado por Deus. E não importa quantos gigantes se levantem contra a tua vida, o Senhor está sobre a tua vida, para te livrar, para te guardar e para te abençoar. Por isso, primeiro, se prepare, se capacite em Deus. Aonde que diz a palavra que Davi foi buscar as pedras? No riacho. Lá em Apocalipse 22, vá comigo em Apocalipse 22. Em Apocalipse 22, é o último livro da Bíblia, também no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 1. Olha a visão de João. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia da onde? Do trono de Deus, aleluia. Davi foi até o riacho se preparar para guerrear contra o gigante. E onde que nós temos que ir? É até a presença de Deus, até o trono de Deus que nós temos que estar. Ali nós vamos nos preparar, ali nós vamos nos capacitar através do seu Espírito para vencermos todos os gigantes que se levantam contra as nossas vidas para a glória do Senhor. Amém? O que Davi pegou no riacho? 5 seixos ou 5 pedras. O que nós vamos pegar na presença de Deus? As nossas armas. Vai lá comigo, segunda carta aos Coríntios, o capítulo número 10. Veja. Que armas são estas, pastor? Está escrito aqui, olha. Segunda carta aos Coríntios, o capítulo número 10. Capítulo número 10. Que armas são essas que nós temos que pegar? Porque Davi pegou 5 pedras para lutar contra o gigante. Ele foi até o riacho e ele pegou 5 pedras. Nós temos que ir até a presença de Deus, o trono de Deus. Só que também nós temos que pegar as nossas armas para lutarmos contra os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. E que armas são essas? Segunda carta, capítulo 10, versículo 4, que está escrito assim, olha, porque as armas das nossas milícias não são carnais. Apesar que dá vontade de pegar uma pedra e jogar em certas pessoas,
mas a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, a nossa luta é espiritual. Olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que armas são essas? O louvor é uma arma espiritual. Nós temos que ir até a presença de Deus e adorá-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Tiago diz, está triste? Cante louvores. Se o gigante da tristeza tem se levantado contra a tua vida, cante louvores. Que armas são essas, pastor? Além do louvor, a oração. Jesus disse que, Lucas capítulo 18, versículo 1, dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não estou fazendo ele não, tá? Estou contando em nome de Jesus. Qual é a outra arma espiritual? A consagração, jejum, vida no altar. Quando nós vamos até o riacho, o rio puro de Deus, a presença de Deus, e nos armamos com essas armas espirituais, não há gigante que vai se opor às nossas vidas. Não há gigante que vai resistir ao poder de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Aqui em Isaías 54, e aqui eu termino a mensagem. Isaías 54, um versículo muito conhecido, porque se nós formos até o trono de Deus, lá na carta aos Hebreus fala, cheguemos pois com confiança ao trono da graça. Eu tenho acesso, você tem acesso ao trono de Deus através do sangue do Cordeiro, através de Jesus Cristo. E quando nós chegamos lá, nós vamos nos armar com as nossas armas espirituais, o louvor, a oração, o jejum, consagração, vida no altar. Essas são as armas que nós iremos usar. E quando nós estamos munidos dessas armas, não há gigante que vai conseguir nos impedir. Olha o que diz aqui, Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quando você vai até o trono de Deus, você se mune das armas espirituais, nenhuma ferramenta preparada vai conseguir te impedir. Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra a tua vida. Nenhum gigante vai conseguir opor e vai conseguir te derrubar, porque o Todo-Poderoso está sobre a tua vida. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então não importa quantos gigantes se levantem contra a sua vida. Faça como Davi. Vá até o riacho. Há um rio que sai do trono de Deus. Se muna de armas espirituais. Não pare de louvar ao Senhor. Não pare de orar. Não pare de jejuar. Não pare de clamar ao Deus que tudo pode, tudo faz. Nós temos visto que as pessoas, quando passam por dificuldades, a primeira coisa que fazem é parar de orar, é parar de louvar. A Bíblia diz que Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra que nós somos pó. Não somos nada sem a presença dEle. Mas quando nós estamos na presença dEle, Ele nos renova. Ele nos restaura. Eu quero fazer uma oração pela tua vida agora. Eu não sei quantos gigantes têm se levantado contra a tua vida. Mas eu sei que o Todo-Poderoso pode e vai fazer algo na tua vida. Eu vou ler novamente o significado do nome daqueles que livraram, que estavam junto com Davi. Primeiro, que foi o Abisai. Pai existe. O teu pai existe. O segundo foi o Sibekai. Aquele que governa. O Senhor é quem governa a tua vida. O terceiro foi Elanã. Deus é generoso. Ele é generoso sobre a sua casa, sobre a sua família. E quarto, o Jonatas, dado por Deus ou presente de Deus. Você é um presente de Deus. E Ele não vai permitir que nenhum gigante se levante contra a tua vida. E se eles se levantarem,
vão cair por terra em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, nós sabemos que são muitos, ó Pai, os gigantes que levantam contra as nossas vidas, e por isso que aqui estamos diante do Senhor, para clamarmos a Ti, ó Deus, porque sabemos que por mais que se levantem os gigantes, o Senhor está conosco em todo o tempo. O Senhor fez a promessa, serei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que pedimos agora ao Senhor, meu Deus, seja na vida desse homem, seja na vida desta mulher, desta pessoa que está orando agora, Deus. Eu não sei quanto gigante tem se levantado, quanto gigante, ó Pai, tem se levantado contra o teu filho ou contra a tua filha, que tem menosprezado, que tem, Deus, desdenhado, que tem até mesmo amaldiçoado a vida desse homem, desta mulher. Mas o Senhor garantiu na tua palavra que toda a ferramenta preparada não vai prosperar. Então não vai prosperar na vida desse homem, não vai prosperar na vida desta mulher, não vai prosperar na casa nem na família desse homem, desta mulher, em nome de Jesus. Nós oramos aqui nesta noite e declaramos a bênção do Senhor, porque o meu Pai existe, o meu Deus é generoso, Ele governa todas as coisas, porque eu sou presente de Deus. Você, minha amada, é presente de Deus. Você, minha amada, é presente do Senhor. Não olhe, não ouça o que o diabo usou as pessoas para dizer que você não vale nada. Não preste atenção naquilo que o inimigo tem falado contra a tua vida. Lembre-se, você é a imagem e semelhança de Deus. Ele te criou com carinho, você é presente de Deus. Então todo gigante que tem se levantado, que ele caia por terra agora em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor permaneça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por si. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Eu sei e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Eu sei e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Ele tem cuidado de você todos os dias da sua vida. Amém? Mostramos hoje os 5 gigantes que estão escritos na Bíblia, que Davi não pegou aquelas 5 pedras por acaso, mas Davi pegou por um propósito que é do Senhor. Para terminar, como eu sempre faço, quero orar pela tua prosperidade, quero que Deus te abençoe cada dia mais. Quero profetizar que nesse mês agora de setembro, dia 7 de setembro é o dia da a proclamação da República, né? Não, dia da independência. E vamos profetizar a independência de todo mal. Vamos profetizar domingo que vem que você não é mais dependente das coisas do mundo, você não é dependente de nada dessa terra, você é totalmente dependente de Deus. Então vamos profetizar a nossa independência. Você vai ser independente da tristeza, você vai ser independente do mal, independente da enfermidade, você vai ser independente do caos, você vai ser independente da miséria. Eu quero profetizar que domingo que vem, dia 7 de setembro, a sua independência de todo mal e a sua total dependência de Deus. Pode tomar posse, Deus tem algo preparado para a tua vida. Mas quero terminar essa live fazendo esta oração, quero orar pela tua prosperidade. Mas antes, abra comigo lá no Salmo 116. Salmo 115, melhor. Salmo 115, o verso 12.
Versículo 11 para dar contexto. Salmo 115, verso 11. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Eu não tenho confiança nas coisas aqui desta terra, estou confiando no Senhor. Ele é o vosso auxílio e vosso escudo. O Senhor, que se lembrou de nós, abençoará. Veja, o Senhor, que se lembrou de nós, abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e vossos filhos. Sede bendito do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Olha que tremendo. O Senhor se lembrou de nós e nos abençoará. Veja que o salmista está dizendo aqui na palavra que o Senhor aumentará cada vez mais. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos a bênção de Abraão, que quando nós abençoamos, nós também somos abençoados. Aqui no Salmo também 27 diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Quer saber se Deus é Deus ou se Deus é na vida de alguém? Faça prova. Faça prova com Deus. Porque está dizendo aqui, olha aqui, vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. A minha confiança, a tua confiança tem que estar em quem? No Senhor. E faça prova. Como assim, pastor, fazer prova? A palavra deixa bem clara. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós fazemos de coração e aquilo que Deus manda, tem milagres, prodígios e maravilhas. Quando nós fazemos o que Deus manda, mas não fazemos da forma como Ele mandou, não tem milagre. Pastor, não estou entendendo. Eu vou resumir. Na multiplicação de pães, os 5 pães e 2 peixinhos que o menino tinha, ele deu na mão de quem? De Jesus. O que aconteceu? 12 cestos cheios de pães, porque Jesus multiplicou. E eram mais de 5.000 pessoas. Na segunda multiplicação, eram 7 pães, era mais pão, eram 4.000 pessoas, eram menos pessoas, e só se levantaram 7 cestos. Alguma coisa está errada. Como que 5 pães para 5.000 sobejou 12 e 7 pães, mais pães, para 4.000 menos pessoa, só deu 7 cestos? Por quê? Jesus explica que quando ele pede para o discípulo, vai lá buscar o pão, o discípulo ele pega os pães e traz. Segundo a palavra, ele não trouxe todos, ele deixou um no barco. E a Bíblia fala que por ter deixado um no barco, eles não viveram uma multiplicação exagerada. Por quê? Porque eles esconderam um. Deve ter pensado, que Jesus deu pão para todo mundo, a gente fica sem, então vou pelo menos guardar um aqui, que se ele quiser dar para os outros, vai dar pelo menos, a gente vai ter um pão aqui guardado para a gente. Traduzindo, aquele discípulo que foi buscar o pão, ele teve medo de ficar sem, e ele escondeu um pão no barco. Por isso que, por mais que fosse mais pães, menos pessoa, deu uma multiplicação pequena. Agora, os 5 pães, 5.000 pessoas, e sobejou 12 cestos, porque o menino colocou tudo nas mãos de Jesus. Ele confiou no Senhor. O que nós lemos aqui em Salmo 115, versículo 11, vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor.
Segundo Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você confia em Deus? Você acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida financeira? Então abençoe. Primeiramente porque você crê e confia em Deus, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa.